Poderia dar aquela desculpa, né? Eu não toco violão bem e não canto bem porque eu prego bem, mas também sou limitado toda a vida na pregação. Então, faz tudo é na misericórdia de Deus. É na graça de Deus que a gente caminha. E é o Senhor que pelo poder da sua própria palavra chega ao coração dos seus filhos para lhes advertir, para lhes admoestar, para os fortalecer. Eu creio no poder da palavra de Deus, por isso que eu ainda me arrisco a subir num púlpito e subo com muito temor ao Senhor, sabendo que ela não volta vazia. Então o pregador, ele pode ser limitado, como eu sou, mas o Espírito Santo não tem limites na sua atuação e no seu poder. E confiando nisso é que a gente vai ler de novo o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. E eu convido os irmãos, mesmo assentados, aqueles que já abriram o texto aí, para ler comigo, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Diz assim o texto, podem ler: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém. Pastor Fabrício pregou pela manhã um belíssimo sermão falando sobre, mostrando-nos o fato de que a novidade está em nós e não no ano que se inicia. A novidade é Cristo em nós que nos faz nova criatura e as coisas velhas se passaram. E muitos testemunhos foram trazidos pelo pastor Fabrício e ele me classificou pela manhã aqui no seu início, né, de abordagem como um pregador que prefere o expositivo, justificando o fato de que ele traria uma exposição temática. Feliz Tudo Novo, esse foi o título da mensagem do pastor Fabrício, e era temática porque ele pegou um texto da Bíblia que trabalhou um tema, mas hoje à noite eu vou sair do expositivo e vou trabalhar um tema, e o tema que eu propus para que nós pudéssemos pensar nessa noite com a palavra de Deus aberta e a partir das verdades da palavra de Deus, é elevando o padrão de qualidade. Quer dizer, qualidade do quê? Qualidade da vida cristã. Eu quero falar sobre elevar o nosso padrão de qualidade no que tange a qualidade de cristãos que nós somos, a qualidade de intercessores que nós somos, a qualidade de adoradores que nós somos, a qualidade de evangelistas que nós somos, a qualidade de missionários que nós somos, a qualidade de servo que nós somos, enfim, diáconos, presbíteros, a qualidade de crente que nós somos. Nesse texto aqui de Provérbios 4, 18, o sábio diz que a vida do justo, aquele que teme ao Senhor, ela é uma vida de progresso e não de retrocesso. Ela é uma vida de melhoria e não de piora. É uma vida de crescimento e não encolhimento. É uma vida de luz e não de trevas. Veja, a vereda, o caminho do justo é como a luz da manhã, da aurora, que vai o quê? Brilhando mais e mais, até o dia ficar perfeito. Assim é o caminho do justo. Então, é um caminho de avanço e não de retrocesso. 2022 tem que ser melhor. Precisamos ser encontrados mais maduros, precisamos ser encontrados mais crentes, mais tementes a Deus, mais santos. Nesse ano que se inicia, o texto, o sábio está dizendo que essa é a regra geral. O caminho do justo ele é assim, não é para trás, é para frente. Veja, a luz da manhã, ela começa devagarzinho ali, depende se é horário de verão é mais cedo, se estamos no inverno é mais tarde, estamos em pleno verão brasileiro, então a gente percebe que amanhã chega um pouco mais cedo, 5 horas já está clareando o dia. A Vivian mesmo, aproveitando que o Luiz está aqui, de vez em quando eu lembro, eu lembro dela postar umas fotos, ela acorda cedo, né, Luiz? Já vi ela postando umas fotos com o dia amanhecendo. E é assim, vai clareando, clareando, clareando. E quando chega ali, 9, no verão, 7 horas já está, o sol já está rachando, quer dizer, já é o dia perfeito. E o sábio judeu, lá, um milênio antes do Senhor Jesus nascer, entendeu e nos passou, e claro,
a condução do Espírito Santo na vida dele, nos passou essa verdade geral, a verdade de sabedoria. Verdade de sabedoria são questões que a experiência revelava para o sábio, mas essa experiência era coordenada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conduziu a experiência daquele sábio em observar que o caminho do justo é para frente e não para trás. Isso significa que 2022 tem que ser melhor do que 2021. Em que sentido? Nós vamos ficar mais ricos? Não, não é isso. É de acertos. Nós não podemos errar tanto em 2022 como erramos em 2021. Enfim, é mais profundidade espiritual e menos, eu diria que é mais profundidade espiritual quando a gente pensa em luz, e a gente cantou aqui sobre seguir a luz, peregrinar em direção à luz, sabendo quem nos guia, que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Luiz. A gente falou sobre isso, sobre o brilho celeste que nos guia, e então eu diria que essa luz envolve, claro, a sabedoria espiritual, um discernimento espiritual, e é muito mais isso, profundidade espiritual, do que enriquecimento material. Claro, se vier os dois, está ótimo, mas não adianta nada um sem o outro. A gente busca, em primeiro lugar, sabedoria, luz do alto sobre nós e dentro de nós. Então, quando eu falo sobre elevar o padrão de qualidade, eu falo sobre melhorar a nossa vida com Deus. Eu tive reuniões com os oficiais da igreja nesse fim de ano, nessa semana que passou, estávamos terminando a semana, e eu falei com eles, olha, essa é a hora da gente sentar e lavar a roupa suja. É hora da gente pensar no quê? O que precisa melhorar? O que está falhando? É hora da gente olhar no olho um do outro e falar as verdades que precisam ser faladas. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa obra que é sublime, que é a pregação do Evangelho, a glorificação de Deus, a edificação do corpo de Cristo. E se a gente não tiver zelo por isso, nós estamos falhando, porque nenhuma empresa, meus irmãos, nenhuma empresa é mais importante do que esse empreendimento, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E nós estamos lutando aqui, dia após dia, pela igreja do Senhor. Então nós temos que preocupar com qualidade. E se a gente não identificar os problemas, a gente não consegue avançar em qualidade. É interessante que as empresas lá fora, elas se preocupam com a qualidade. Eles são hábeis nisso. Você tem inúmeros programas de qualidade. Eu acho interessante quando lá em Lucas 16, versículo 8, o Senhor Jesus conta uma parábola do administrador infiel. E ele diz algo muito interessante no verso 8 de Lucas 16. Jesus diz assim, olha, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque tem muitas empresas em várias áreas que atuam com uma qualidade de serviço, e aqui eu falo serviço de uma maneira geral, mas muito melhor que a igreja. Muito melhor que a igreja, no sentido de atender bem as pessoas, no sentido de socorrer bem as pessoas. Existem muitas empresas que cuidam muito mais da qualidade do que nós cuidamos, da qualidade do serviço que nós prestamos aqui para o Senhor. E o texto diz que a vereda, o nosso caminho, ele tem que ser um caminho de qualidade. É uma coisa que, ao invés de escurecer, vai o quê? Clareando. Vai ficando mais bela, vai ficando mais especial, vai ficando mais luminosa. E eu diria, meus irmãos, que precisamos agir como os filhos do mundo, que se preocupam com a qualidade dos empreendimentos que eles tocam. Muitas vezes, eles fazem um uso dos recursos que eles têm à disposição com muito mais eficiência que os filhos da luz. Ainda que o objetivo deles seja muito diferente do nosso. Eu gosto de usar o exemplo de 2 países que denotam muito isso. Nós sabemos que os Estados Unidos foi fundado sob a perspectiva cristã. Cristãos que saíram da Europa sob perseguição religiosa
e atravessaram o oceano para fundar a Nova Inglaterra. Um dos valores notórios que foi percebido pelos historiadores, pelos estudiosos em relação à história dos Estados Unidos é o valor que eles tinham de fazer tudo para a glória de Deus, porque esse era um princípio da Reforma, um princípio que nós já encontramos em Calvino, nos puritanos ingleses, que foram lá fundar a Nova Inglaterra. O princípio de fazer tudo para a glória de Deus, quer dizer, uma espiritualidade que implica numa qualidade. Uma nação se fundamentou, uma nação se construiu, uma nação se solidificou sobre o valor de fazer o melhor possível em tudo, porque é muito mais do que para um patrão, muito mais do que para um governante, para uma autoridade, eu faço para Deus o que eu faço. Isso é excelência, isso gera resultado, isso construiu uma civilização fortíssima ao norte da América. Por outro lado, nós temos na Ásia o Japão, que terminou a Segunda Guerra totalmente destruído. 2 das suas grandes cidades foi completamente varrida do mapa com as bombas atômicas que lá foram lançadas. E o Japão ficou na miséria, o Japão ficou destruído. Mas lá não foi uma espiritualidade que fez com que o país saísse da miséria e da condição terrível em que estava, depois da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, para uma posição de líder na economia, de líder no desenvolvimento. O que fez com que o Japão avançasse tanto? Qual que é o segredo japonês do crescimento, da tecnologia, do avanço, da mudança de situação? Foi a espiritualidade? Nós bem sabemos que as expressões religiosas no Japão são muito mais fortes para outras linhas do que para o cristianismo. Então, o que aconteceu lá? Não foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O que fez o Japão sair de 1945 como terra arrasada para um líder na economia mundial no ano de 2000, se figurando em alguns anos como a principal economia do mundo? O que aconteceu lá? Os estudiosos da história, da sociologia, atribuem a qualidade do trabalho, do serviço, do esforço japonês em relação à produção e, inclusive, especialmente, à produção das suas indústrias. As indústrias japonesas conquistaram o mundo com os seus produtos de qualidade. A gente fala aqui, já faz um marketing da Toyota, da Honda, da Suzuki, a Kodak, que, enquanto se revelava filme, era uma empresa de grande prestígio, mas aí vai em todas as áreas, a Ajinomoto e tantas outras empresas, aqui apenas lembrando algumas, só para mostrar a força do poderio industrial japonês, que, segundo os estudiosos, tem muito a ver o seu avanço com a qualidade dos produtos. Eles tinham muito esforço em fazer coisas de qualidade. E aí eu volto nas palavras de Jesus, às vezes os filhos do mundo não eram um princípio religioso, mas era um desejo de reconstruir a nação, mas em fazer tudo bem feito. Às vezes os filhos do mundo, e não estou dizendo que não haja filhos da luz no Japão, mas eu estou dizendo que a filosofia, o que moveu-os para a qualidade, foi outros princípios ou outros objetivos, e assim, eles são, ou eles agiram, ou são para nós um paradigma de filhos do mundo, desse plano presente, desse século presente, que às vezes são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Parece que, às vezes, os cristãos, os filhos de Deus, os filhos da luz, ou que assim são conhecidos, não cultivam esses valores de fazer as coisas bem feitas. O sucesso japonês foi tão grande que os programas que eles fizeram, e eles criaram programas de qualidade, conquistaram o mundo. Quem aqui está na iniciativa privada ou já trabalhou em alguma empresa, sem dúvida nenhuma já ouviu falar dos 5 S's japoneses. Quem aqui já ouviu falar dos 5 S? Aí, o Luiz Felipe já está gritando lá do estúdio, Seisu, Seiton, Seiko, enfim, é isso mesmo. São 5 palavrinhas lá que eles utilizam como um norte, no sentido de trabalho, no sentido de produtividade, e que impactou na qualidade do que eles fabricam, na qualidade do que eles fazem, do que eles oferecem para o mundo. E eu, então, pensando nas palavras do Senhor Jesus,
de que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, passo a considerar os valores japoneses e dividi-los e até trazer para os irmãos que não conhecem quais são esses valores de qualidade e perceber que, na verdade, toda a verdade é a verdade de Deus e que esses mesmos princípios que são usados pelos japoneses para produzir com qualidade talvez possam ser também uma inspiração para nós, porque quando nós vamos na palavra de Deus e pensamos na vida espiritual, percebemos que esses valores são essenciais para elevar o nosso padrão de qualidade. E quando a gente começa um ano, é o segundo dia do ano, quem sabe se a gente colocar algumas coisas no lugar, ou vamos voltar aqui para esses valores, são 5 palavrinhas japonesas que começam com S, e eu passo a lhes trazer a primeira. A primeira é a palavrinha seiri, no japonês, que significa utilização. Seiri, utilização. O que significa isso, né? Como é que isso foi aplicado pelos japoneses no seu dia a dia para trazer impacto naquilo que eles produzem? Utilização. Sabe o que é? É você tirar do seu ambiente de trabalho tudo aquilo que você não vai utilizar. Você deixa um ambiente mais produtivo, mais limpo, mas não no sentido de higiene, no sentido de não ter algo que está te atrapalhando a fazer com mais qualidade. E eu diria para vocês que tem muita coisa, se a gente pensar na vida espiritual, que atrapalha a nossa qualidade espiritual. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 25, Paulo nos fala sobre algumas coisas que precisam ser descartadas. Então, na qualidade, na perspectiva do japonês, se tirava do ambiente de trabalho e produtividade tudo aquilo que não precisa. E eu diria que os irmãos precisam tirar das suas vidas nesse ano muita coisa para elevar o padrão de qualidade daquilo que nós fazemos para Deus. Olha o verso 25. Por isso, deixando a mentira, então vamos ser mais francos. Vamos ser mais sinceros, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira vai te atrapalhar na caminhada com Deus, na comunhão com Deus, que é o Deus da verdade. Conhecereis a verdade liberta, a mentira aprisiona. Então, deixando a mentira, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, então a ira, que não é a ira santa, que não é a ira valiosa do ponto de vista de zelo por Deus, não é bem-vinda. Irai-vos, e você vai ter muito motivo para ficar bravo nesse ano de 2022, pode ter certeza, mas não deixe que a ira, a raiva, a angústia se torne pecado na sua vida, e há várias maneiras disso se tornar pecado. Quando a ira te faz tomar atitudes que você vai se arrepender depois. Então, vamos tirar essa ira que não é santa da nossa vida, porque isso atrapalha, isso não ajuda. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, vamos trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Interessante as orientações da palavra de Deus. Não é só para a nossa salvação, é para a nossa vida diária. Ao invés de tomar aquilo que não é seu, vai trabalhar. Porque já tem muita gente tomando o que não é seu das maneiras mais odiosas possíveis. E são muitas vezes os líderes dessa nação, pessoas investidas em autoridade, que criam mecanismos para escoar o dinheiro que você paga de imposto, e não só você, mas tanta gente trabalhadora nesse país. Então, tudo isso precisa sair da nossa vida. Veja o verso 29, a questão do senso de utilização. Para que você vai utilizar a palavra torpe? Não saia isso da sua boca, verso 29. Sim, unicamente o que for boa para edificação. Está vendo como é que o senso, o valor dos japoneses de utilização é valioso? Porque a gente usa coisas que não deveríamos usar. E assim, usar só o que de fato é produtivo. Então, que saia da sua boca que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas a gente fala muita borracha, e isso implica numa qualidade de crente ruim. Não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Se a gente não tiver um senso de utilização, o texto está dizendo que a gente entristece o Espírito de Deus, porque você foi selado com o Espírito de Deus em que você habita. E quando você não tem esse senso de utilização e traz para a sua vida coisas que não condizem com a santidade do Espírito, você cria aí uma barreira entre você e a comunhão com Deus, que se dá pelo Espírito do Senhor, que nós habita. Longe de vós toda amargura, olha o tanto de coisa para tirar, ó, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Tudo isso precisa ser tirado, porque isso não vai ajudar a gente a ser crente de qualidade, não. Pelo contrário, isso prejudica a nossa qualidade. Então, quando eu falo sobre elevar o padrão de qualidade, esse valor aí dos japoneses, do senso de utilização, se aplica muito na nossa vida espiritual. Tem tudo isso que Paulo listou aqui, não é bem-vindo, vai te atrapalhar na sua caminhada e vai fazer com que você produza frutos amargos ao invés de frutos doces para aqueles que estão famintos, precisando de alimento, de alguma coisa diferente nesse mundo de tanta coisa igual e de tanta coisa irrelevante. A segunda palavrinha dos japoneses, e claro, eu sigo aqui a orientação de Jesus, os filhos do mundo às vezes são mais hábeis do que o filho da luz, os valores são bons e a gente aproveita. É a palavra seiton. A palavra seiton tem a ver com ordenação. O que seria isso? Quando você for produzir alguma coisa, coloca em ordem, não trabalha com tudo bagunçado. Às vezes a gente tem essa mania, ao invés de colocar, só depois que você coloca as coisas em ordem que você começa a trabalhar e a produzir bem. Tem gente que não tem essa preocupação de primeiro ajeitar tudo, colocar tudo na devida ordem para você conseguir trabalhar, para você produzir bem. Então você faz tudo de uma maneira desordenada e você não tem uma qualidade daquilo que você faz. E isso acontece na nossa vida espiritual, irmãos. O que nós lemos no culto de hoje? Mateus 6,33. A ordem das coisas. Não adianta correr atrás de um monte de coisa. Primeiro, antes de estabelecer a lista de meta, a primeira meta, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é a meta? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E para baixo dessa primeira ali, desse primeiro tópico da lista de metas, aí você escreve assim, para baixo, assim, ó, as outras coisas serão acrescentadas por Deus. Primeiro lugar, você escreve, então qual que é a sua meta? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas, e pronto. Está aí um senso de ordenação que vai trazer qualidade para a nossa vida espiritual. E isso é muito importante. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas da gente. E então, você precisa pegar a oração como aquela chave que abre a porta do seu dia. Como aquela chave que tranca a porta do seu dia, à noite, para você dormir. Então, você abre o dia com a oração, com a prática devocional. Vai melhorar o seu dia. Ao invés de acordar com tudo corrido e não priorizar essas coisas, quem sabe praticar o senso de ordenação para melhorar, para elevar o padrão de qualidade. E eu sigo, se os filhos do mundo têm mais sabedoria e são mais hábeis, às vezes, do que os filhos da luz, eu pego a terceira palavra dos japoneses, então, que é o seison, que é o quê? É o senso de limpeza. Eu estou usando essa palavra senso porque na prática ou na aplicação dos programas de qualidade pelas empresas brasileiras, eles pegaram essa ideia do senso para manter os 5 S's, né? Que lá no Japão são palavras que se iniciam com a letra S. E seison, essa palavra japonesa que significa limpeza, tem a ver com o quê? Com higiene. Você manter a área de trabalho limpa. Não só aquela primeira questão do descarte, descartar tudo aquilo que te atrapalha a trabalhar, que está ali sem nenhum motivo, e que às vezes está ali só para atrapalhar, e a gente já falou sobre isso, mas agora eu quero falar sobre limpeza, e do ponto de vista espiritual, eu falo sobre santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve o seguinte para os cristãos de Roma, Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
Ou seja, se em 2021, de maneira indevida, de maneira obstinada, de maneira indolente, nós usamos os nossos membros para a escravidão da impureza, porque a impureza escraviza e te domina, porque há semente do mal em você desde o Éden. E essa impureza e essa escravidão da maldade para a maldade nos afasta de Deus, e por isso nós precisamos pensar na limpeza, na purificação que nos faz mais santos diante de Deus. Eu ouvi uma frase, se eu não me engano é do C.S. Lewis, que ele diz que conhecer a Deus é como a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, ela não pode refletir sobre um espelho coberto de pó com a mesma luminosidade que reflete em um espelho limpo. A luz de Deus, conhecer a Deus é como a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, ela pode brilhar sobre todos, ela não pode refletir sobre um espelho coberto de pó com a mesma luminosidade que reflete em um espelho limpo. Se o sol bater num espelho coberto de pó, ele não vai refletir com a mesma luminosidade. E por isso, nós precisamos oferecer os nossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Lá em Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo também escreve para os irmãos da Galácia sobre um conceito interessante, Gálatas 6, versos 7 a 8. Eu vou ler esse texto porque ele é muito edificante, muito pertinente, sabe por quê? Porque aqui em Romanos 6, 19, o apóstolo Paulo nos falou sobre a escravidão da maldade. E muitas vezes nós nos sentimos escravos daquele pecado, que a gente não vence aquilo, porque aquilo já nos escravizou. Mas olha, você pode vencer sim. Às vezes você fala, mas eu não tenho força, já pedi perdão por isso várias vezes, e já caí de novo na mesma coisa, estou fazendo de novo. Olha, existe um caminho para a gente vencer essa escravidão, para a gente vencer esse pecado. E aqui, no texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7, veja o que Paulo fala, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha que interessante o verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que investe na carne vai colher frutos da carne. Mas tem uma esperança, tem algo bom na história. Porque se você se preocupa com a santidade em 2022, com esse aspecto da pureza, você tem onde semear para você colher ao seu tempo os frutos da santidade. E aí, diz a parte B do versículo, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então eu não venço esse pecado, mas você está semeando para você ser derrotado por ele. Você está investindo na carne, e você vai colher frutos da carne. Então, investe no Espírito. Vai se consagrar, priorizar a sua comunhão com Deus, a sua santidade diante de Deus, para ver se você não vai ter vitória sobre o pecado. Você tem, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Eu acho que essa sabedoria japonesa para os trabalhos corriqueiros do dia a dia tem muito valor se a gente pensa nos valores ou nos princípios da palavra para a nossa vida espiritual, pensando na quarta palavra que os japoneses tomam como uma referência para produzir com qualidade, é a palavra seiketsu, que tem a ver com saúde. E isso é interessante, porque o salmista Davi, no Salmo 32, fala de enfermidade, só que é uma enfermidade proveniente de falta de qualidade na sua vida espiritual. Nos versículos 3 e 4, Davi fala que, enquanto ele calou os seus pecados, se envelheceram os seus ossos, e pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A gente não pode duvidar que, às vezes, a falta de cuidado e de confessar os pecados diante de Deus tem levado muitas pessoas à depressão,
a enfermidades no corpo, porque, irmãos, vários médicos, é interessante o fato de que hoje, como capelão, eu tenho uma liberdade para adentrar lugares de internação coletiva, hospitais, escolas e outros lugares de referência, uma facilidade muito maior do que o que eu tinha há anos atrás, com a minha carteirinha de ministro. Anos atrás, às vezes, eu tinha dificuldade. Hoje, eu tenho muito mais facilidade. Porque, de um certo modo, há uma perspectiva médica, há trabalhos científicos que têm demonstrado que nós precisamos olhar para o homem de uma maneira mais holística, que o homem realmente tem uma dimensão que vai além do corpo, e que, se tiver bem cuidado o interior do homem, isso resulta em recuperação do seu exterior. Que questões espirituais ou questões interiores, para falar a linguagem médica, refletem sim numa recuperação exterior. E hoje hospitais estão investindo nessa questão do cuidado com a alma. E isso, independente do que se acredita ou não, mas o fato é que aqui Davi diz que ele ficou com seus pecados sem serem confessados diante de Deus, sem viver uma restauração e um perdão de Deus, e isso começou a abater o seu, verso 4, o quê? Vigor, sua saúde. Sua saúde. Eu não estou dizendo que todos os problemas de saúde têm a ver com pecados não confessados, eu estou dizendo que se você não tem esse zelo de abrir-se com Deus, pedir perdão, isso afeta até o seu vigor. O contrário também é verdadeiro. O próprio Salomão, que nos escreveu que a nossa vereda, que o caminho do justo, ele é como a luz da manhã, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Esse mesmo Salomão, no capítulo anterior, no capítulo 3, no verso 7 e 8, ele diz que o contrário é verdadeiro. Veja, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que vai acontecer? Quem abriu comigo pode ler, por favor, me ajude. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É para o corpo mesmo, viu? Mas aqui é saúde para o corpo mesmo. Veja, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Está falando que o temor do Senhor revigora. Apartar-se do mal que Deus odeia, revigora. Então não seja sábio aos teus próprios olhos, mas seja sábio a partir da sabedoria de Deus. Teme ao Senhor e a revelação que Ele nos dá, o caminho que Ele nos dá. Então, pensar em saúde na nossa vida espiritual, pensar que a vida espiritual saudável implica ou traz também uma relação com o nosso corpo, nessa perspectiva de que o homem não está restrito à parte material, mas que também tem o aspecto imaterial. E essa é uma característica que eu acho singular na nossa antropologia. Antropologia é o estudo sobre o homem. O que a antropologia bíblica, se tem algo que ela realmente é diferente de outras antropologias, é porque ela considera o aspecto imaterial do homem. E, por último, meus irmãos, a quinta palavra, são 5 S's, como eu falei, é uma que é bem difícil, mas que precisa ser pensada por nós. Tem a ver com uma confissão ou um desabafo que Paulo aproveitou a carta aos Romanos para fazer. Romanos 7,19, ele diz o seguinte: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós já nos tornamos nova criatura em Cristo. O pastor Fabrício leu esse texto pela manhã. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas no sentido de desejar as coisas de Deus e querer vencer o pecado e odiar o pecado e desejar a presença de Deus, só que nós sabemos que nós ainda não fomos plenamente transformados. A gente nasceu de novo, mas não houve ainda aquela transformação que Paulo fala para os irmãos de Corinto, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele fala sobre aquilo que é corruptível, aquilo que está sujeito à corrupção, se revestir de incorruptibilidade. E até lá, a gente precisa lidar com uma disciplina. A santificação ela é
um exercício de mão dupla. O Espírito já nos trouxe nova vida e está em nós. E há da nossa parte um zelo em semear no Espírito, como nós lemos. Então, o diácono Paulo usou uma palavra forte na reflexão que ele trouxe lá no grupo da igreja, no último dia do ano, em que ele diz, olha, o Espírito está com você, então depende agora só de você. E é isso mesmo, porque a parte do Espírito é no sentido dele nos dar força e estar em nós para nos trazer o arrependimento. Então precisa haver uma autodisciplina, e a palavra japonesa shitsuki, que é a última, é exatamente essa, autodisciplina. É evidente que não depende só de nós, no sentido de que, considerando o fato do Espírito Santo, nós sermos inúteis espiritualmente. Então, considerando o fato de dependermos do Espírito Santo, não depende só de nós. Mas quando Paulo diz depende de você, porque ele estava abordando exatamente isso, o Espírito Santo está em você. Isso envolve autodisciplina. É você fazer a sua parte, que você foi chamado para fazer, e é semear no Espírito e não semear na carne. Queridos irmãos, eu encontro então nesse caminho, não uma receita infalível, mas valores, verdades que nos ajudam assim a pensarmos em qualidade ou em elevar o padrão de qualidade para o ano de 2022. Meus irmãos, nada vai mudar nesse ano, porque a novidade está em nós, não é num calendário. A novidade quer dizer Cristo que nos faz novos. E, claro, a partir do novo mandamento, do novo conceito, tudo se fazendo novo. E aí, eu repito, pense na lista de Efésios para tirar da sua vida, é o senso de utilização. Pense em Mateus 6,33 para colocar em ordem na sua vida, é o senso de ordenação. Pense na purificação, que é o senso de limpeza. Pense na saúde do corpo, que se liga, evidentemente, tem relação com o nosso vigor espiritual, implica no nosso vigor físico, como nós lemos aqui em 2 textos bíblicos, e poderia citar também Provérbios 16, 24. E pense na autodisciplina, que é para manter isso em ordem. Quer dizer, vigiar contra aquelas coisas listadas por Paulo em Efésios 4, vigiar para colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serem acrescentadas, vigiar no que tange a vencer o pecado, viver em santidade e pureza diante de Deus, desfrutar de uma saúde física que é fruto de uma saúde espiritual, enfim, desse quinto valor, né, que os filhos do mundo revelam-se mais hábeis do que os filhos da luz, esse quinto valor da autodisciplina é importantíssimo para que nós possamos elevar o padrão de qualidade. Agora, é evidente que todas essas verdades, esses textos lidos, são colocados para os irmãos e nada vai mudar se não houver realmente uma ação do Espírito no nosso coração, para nos lembrar, para nos incomodar, para nos fazer diferentes nas nossas posturas e atitudes nesse novo ano. Amém.